3, 2, 1, chegando por aqui. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos que estão entrando aqui rapidamente. Bem-vindos. Começando uma nova semana, ainda nesse verãozão, ainda nesse momento tão difícil em relação ao coronavírus, a pandemia, tudo tão complicado ainda. E, enfim, a gente tem que se cuidar cada vez mais. Cada vez a gente tem que se cuidar mais protocolos, mais distanciamento social, mais álcool gel, muitos cuidados. Um saravá para todos de Salvador, tá? Tô mandando um saravá para Salvador. Sou super fã da turma baiana, tenho ligações e tô mandando aqui um saravá. Então, hoje a nossa convidada é uma médica super jovem que é uma triatleta. Eu acho que isso que me chamou a atenção. Não sei aonde eu vi, adorei o nome dela, Clara Milvolts. Imagino que Milvolts queira dizer que ela é bem acelerada. Ela tem um trabalho muito interessante, que é medicina de emergência. Então a gente vai falar com a Clara sobre medicina de emergência, a gente vai entender um pouco o que é isso. E nós vamos falar como é ser triatleta nessa rotina tão complicada de uma médica de emergência. Então eu vou apresentar um pouco aqui a Clara antes dela entrar. Paulinho, você me avisa, tá? Marcelo, jornalista, está aqui presente. Bom, a nossa convidada então dessa terça-feira é a médica Clara Carvalho. Ela tem 27 anos, menina, nasceu em Minas, passou parte da infância no Rio e se mudou para a Bahia ainda criança, cresceu e se formou em medicina lá na Bahia. Atualmente ela faz residência médica aqui no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina. E justamente ela está fazendo essa residência em medicina de emergência, eu vou explicar um pouquinho do que se trata. Essa medicina de emergência, ela se concentra na abordagem e manejo de situações que representam riscos imediatos à vida. Esse tipo de médico atende pacientes que têm doenças e lesões que, em geral, não têm diagnóstico prévio e que precisam de atendimento imediato, exigindo muito preparo técnico e também muito preparo emocional por parte dos profissionais. É naquela hora da confusão, do acidente, e que a pessoa não vem com um diagnóstico, ela vem num estado, grande parte das vezes, calamitoso, e o médico tem que ter sangue frio também. Além de ser médica, a Clara é cofundadora de uma startup do grupo Mover, que é de ensino de medicina de emergência, o mesmo foco que a especialidade dela. E o objetivo dessa startup é mudar a realidade da emergência no Brasil. Muito interessante. Nas horas vagas, a Clara é triatleta amadora. A Clara já está aqui. Ela é triatleta amadora, nada, corre, pedala. Ufa, já cansei, hein? Já chamei a Clara. Oi, Oi, Joyce, tudo tá bem? boa? Tudo bem, Tudo Clara? ótimo. Prazer Você é enorme estar baiana? aqui. Sou baiana. E tá na Bahia? Ó, o visual aqui entrega, né? Tô na Bahia, tô de férias. Que delícia. Onde você tá? Eu tô em Interlagos, no litoral. Ótimo. Eu costumo ir aí do lado, em Busca Vida. Ô, delícia, bom É. demais. Você tá indo na casa da sua família? Tô em casa, Porque é mais sábio, né? Hoje em dia, com quem certeza, viaja, ficar em casa, arejada, que com tenha, certeza. não é? Você que é médica, não sou eu. Prazer enorme estar Aliás, aqui com você hoje.
vamos começar falando já disso. Na sua opinião, o que está acontecendo agora no país que o estado das coisas está tão grave? A sua opinião pessoal. Nossa. Eu acredito que o final do ano, né? As festas de fim de ano, tudo que aconteceu aí, dezembro, janeiro, que a gente acabou vendo um comportamento da população um pouco mais permissivo. Então, a gente acaba respondendo logo depois, né? Com o aumento do número de casos e por aí vai. Mas, se Deus quiser, vamos torcer para a vacina, né? Chegar logo para a população, para a gente ter mais tranquilidade, né? Eu acho que, além de torcer para a vacina chegar logo, a gente tem que torcer para o brasileiro se conscientizar que parte do tratamento e da cura está com ele, né? E não Com na certeza. vacina apenas, né? Com certeza. Até porque a vacina não impede, né? De que a gente continue com o vírus, né? Então, dureza. Qual é a diferença? Vamos entrar no seu quesito. Primeiro, antes de saber da medicina de emergência, na verdade, você chamou minha atenção porque você era uma atleta que era médica. Eu queria entender a importância de ser atleta e de treinar diariamente para exercer um tipo de profissão que exige tanto como esse seu. Bom, eu acredito, eu sempre falo que o esporte para mim é uma válvula de escape, sempre foi, desde a época de escola, passando pela faculdade e hoje em dia como médica, né, atuando. Porque, querendo ou não, na medicina, a gente enfrenta muitas situações de muito estresse. É estresse de todos os lados. E na emergência, 10 vezes mais. Porque a gente está lidando, como você falou no início da live, com situações em que a gente não sabe qual é o cenário, pacientes que a gente não sabe a história, nunca mexidos e que estão ali correndo um certo risco de vida. Então, a carga de estresse, por mais que você seja, eu sou uma pessoa super tranquila, por mais que você seja tranquilo e etc., você somatiza muito para você. Então, o esporte entra na minha vida como desde a infância mesmo, como uma forma de liberar. E eu sou literalmente viciada em atividade física, viciada. Quais são as suas preferidas? Então, na infância, eu fui atleta de tênis, então joguei até entrar na faculdade de medicina. Quando entrei na faculdade, eu parei, e aí minha família, meu irmão surfa, meu pai, aí eu surfava, jogava tênis, fazia crossfit, fazia várias coisas. E aí, quando eu fui para São Paulo, quando eu me mudei para fazer a residência lá na USP, eu tenho uma carga horária lá extremamente extenuante, assim, puxada, né? E aí eu não conseguia encaixar nada, assim, academia nenhuma batia com meus horários, porque eu saía muito cedo e voltava muito tarde. E aí foi nesse contexto que eu conheci o triatlo, né? Entrei, comecei a correr, porque não, você só precisa do tênis, né? Aí a natação veio porque no meu prédio tinha uma piscina, e aí o ciclismo é coisa atual, assim, é coisa mais recente, que eu comprei a bicicleta tem uns 4 meses, e hoje foi basicamente assim, mas eu gosto de todos os esportes, todos, 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 E todos. você treina todo santo dia, descansa um dia ou não? Eu treino dia sim, dia também. Na verdade, óbvio, se eu tiver em plantões, que eu chegar de plantão muito cansada, etc., eu não treino. Mas na minha programação usual, eu descanso uma vez a cada 14 dias, por aí. O que que te chama mais, o que te move mais nos plantões? O que Hum. mais mexe com você nos plantões? Sabe, Joyce, acho que eu sou Eita. Então, assim, eu sou uma pessoa super família. Então, situações que mexem muito comigo são quando tem contexto de familiar complexo, assim. Então, quando você vê assim, uma situação que você vê com uma família mesmo inteira tá sofrendo por aquilo, então, quando você vê perda, principalmente de filho, ou de pai, mãe, aquilo ali mexe bastante. Mas eu confesso, eu só tenho 3 anos de formada, então eu ainda sinto demais, eu ainda sinto muito. Tenho melhorado, mas eu ainda sou uma pessoa super sensitiva, assim. As coisas mexem muito Difícil, comigo. né? É difícil, Difícil para essa profissão. muito difícil. Qual é a diferença de medicina de emergência e essa medicina que é aplicada nos prontos-socorros? Então, a medicina de emergência eu acho super interessante a gente trazer para a população, para todo mundo, para a sociedade, o, o conceito da medicina de emergência, porque é uma coisa extremamente nova no Brasil. A história da medicina de emergência tem mais de 50 anos, tem 53 anos de especialidade nos Estados Unidos, Austrália, Europa. E aqui no Brasil a gente nunca teve a especialidade centrada, a gente nunca teve um núcleo da especialidade.
há cerca de mais ou menos uns 15 para 17 anos, começou a se falar sobre medicina de emergência no sul do Brasil e logo depois também em Fortaleza. Um grupo de médicos, grupos de médicos sabiam da importância da especialidade, queriam implementar de qualquer jeito aqui no Brasil. Então fizeram uma residência, mas não foi vinculada ao MEC. Foi todo um processo político para criar a especialidade. E há 6 anos a gente venceu essa luta e a especialidade foi criada. Então a gente está falando de uma especialidade que mundialmente tem mais de 50 anos e no Brasil tem 6. Então, as pessoas ainda não sabem, a grande maioria das pessoas não sabe que existem hoje em dia médicos que se formam, se capacitam, como tem o cardiologista, o ginecologista, tem o emergencista. E a medicina no pronto-socorro, quem toma frente, quem foi sempre tomar frente no Brasil, foram os médicos que tinham afinidade, não os médicos capacitados para. Não quer dizer que uma pessoa que trabalha no pronto-socorro não seja capacitada, mas ela não tem, provavelmente, a especialidade. E a grande diferença disso é que a gente vê o índice, né, claro, quanto mais especialista você é, mais capacitado você está para, então melhor é a gestão do pronto-socorro, menos tempo o paciente vai esperar, melhor vai ser o gerenciamento, né, quando o paciente entra até quando ele sai. O E direcionamento, né? Com certeza, direcionamento. E mais do que isso, o que eu vejo muito na prática é que muita gente usa o pronto-socorro como uma ponte para alguma coisa. Então, assim, eu vou dar uns plantões para pagar meu casamento, eu vou dar uns plantões para viajar, eu vou dar uns plantões para fazer uma renda extra. E não é aquele comprometimento de eu quero estar aqui, eu quero vir para cá para fazer carreira, para mudar realidades. Então é algo muito novo, mas que é muito promissor, né? Tem muito que se trabalhar e se transformar. E tem essa cadeira na residência? Sim, sim. A gente agora, então, a gente tem a residência de medicina de emergência, são 3 anos a especialidade para você se tornar médico emergencista. E hoje a gente, nas maiores universidades do Brasil, a gente já tem a especialidade. Então, eu faço na USP, eu estou no último ano agora, mas tem na Unicamp, na Unifesp, tem aqui em Salvador, tem no Hospital Municipal, tem várias cidades do Nordeste, já está bem difundido, graças a Deus, assim, está crescendo bastante a área. E durante esse período que a gente está passando, ou antes ou depois da pandemia, eu queria que você comparasse um pouco como era esse atendimento emergencial antes da pandemia e como está sendo agora. Assim, eu venho, assim, eu sempre fui apaixonada pelo pronto-socorro, então eu sempre estive dentro do pronto-socorro, desde a faculdade até entrar na residência, e eu vejo uma mudança muito grande, assim. Eu acho que as pessoas estão mais responsáveis, as pessoas estão... eu acho que a pandemia mexeu muito com essa necessidade de capacitação, assim, veio algo muito novo, muito... que ninguém sabia muito para onde ir, e eu comecei a ver que as pessoas começaram a estudar mais, as pessoas começaram a se portar melhor, e o mais importante, ter um relacionamento multidisciplinar. Então, médico com enfermeiro, com fisioterapeuta, com técnico de enfermagem, as pessoas começaram a se comunicar melhor e entender a importância do outro. Na pandemia, a gente viu que médico sozinho não faz nada, não faz absolutamente nada. Você precisa de uma equipe. Então, isso foi algo que eu achei bem interessante. E as pessoas que estavam no pronto-socorro de passagem ali, vou dar um plantãozinho, pararam de dar esse plantãozinho, porque viram que o negócio não é tão simples assim. E eu acho que... E eu conheço várias pessoas que, por trabalhar na pandemia, querem se capacitar agora em medicina de emergência. E isso é muito bacana, né? Eu acho que essa visão de querer mudar, de querer, né, melhorar pelo outro, né? Tem muito a ver com o ato de ser médico, né? No final das contas. Quando você acabar a residência, você vai querer continuar nas clínicas? Você pode? Ou como funciona? Então, assim, a minha jornada, assim, na emergência, assim, é um pouco diferente da grande maioria dos meus colegas, que eu acredito, né, assim, pelo que eu converso e tal. Eu quis fazer medicina de emergência desde a faculdade porque eu gosto muito da parte de ensino, da parte de educação. E eu vi, assim, que na faculdade, a cadeira da faculdade é muito fraca, não é uma realidade da minha faculdade, é a realidade do Brasil inteiro. É muito fraco porque não era uma especialidade. E aí, quando eu decidi fazer emergência, eu fui muito julgada, assim, pelo meio, assim, pelas pessoas mais velhas que eu. Diziam, você é doida, vai viver de plantão, que maluquice. Só que, na verdade, eu quis seguir a especialidade para trabalhar com a área de educação, porque eu acho que a educação transforma. Então, assim, se eu conseguir mudar uma realidade de 3 alunos, quantas vidas ele vai impactar? Assim, na minha cabeça é uma coisa muito escala. E o plantão é uma Sim. coisa muito escassa, né? Tipo, eu vou dar o meu plantão,
vou embora. Então, eu escolhi ir para o HC, ir para a USP, eu tentar, né, a minha vaga. Então, quando eu fui fazer a prova, eu queria ficar lá por conta dos recursos, etc e tal. Mas quando terminasse a residência, assim, eu quero muito trabalhar com essa área de educação. Então, eu não tenho muita pretensão de continuar em São Paulo. Acho que eu quero voltar para casa, não sei quando, né? Eu não sei quando que eu vou voltar, mas assim que possível, voltar para Salvador e começar daqui de onde eu aprendi o que era emergência e ir transformando daqui. E hoje com a internet, Legal. com a internet você consegue disseminar. E eu acredito muito assim que a galera que vai para São Paulo, as pessoas se encantam. São Paulo é uma cidade muito, né, muito boa, assim, você tem tudo e tal. Intensa, Intensa, intensa. exato. E você tem tudo do melhor, etc. Isso encanta. Então, o que acontece? Se todo mundo que for para São Paulo quiser ficar em São Paulo, quem é que vai mudar na sua região, né? Ninguém, nada vai Tá mudar. certíssima. Então eu saio da minha casa, vou para lá, aprendo tudo do melhor e eu não vou trazer para cá de volta. Acho que não faz muito sentido. Senão lá eu tenho todo ano 12 emergencistas, aqui eu tenho 4. Então, que são os que são formados aqui ainda, são poucos. E o Nordeste precisa de uma equipe que venha querer transformar. Então eu tenho muita vontade de voltar. Espero que em breve. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou quando você chegou em São Paulo? Tanto no hospital, né, onde você faz residência, quanto na sua vida pessoal. Porque eu sou paulistana, e eu tenho tenho uma história, uma lenda que diz que aqui em São Paulo a gente acolhe muito os que vêm de fora. Mas, por outro lado, também eu sei que em São Paulo tem bastante rejeição. Então, eu te pergunto, como foi se encaixar na vida profissional e na vida pessoal, vindo da Bahia? Nossa, foi assim, isso foi difícil. Assim. No início, primeiro que eu fui para São Paulo, não era ainda o momento que eu queria ter ido. Eu terminei a faculdade, aí eu estudei 6 meses, eu terminei no meio do ano, no meio de 2018. Aí eu fiquei 6 meses trabalhando, estudando e com a pretensão de fazer 1 ano de exército, passar na prova, e se eu passasse, a gente tem a possibilidade de trancar para prestar 1 ano para as Forças Armadas. Aí eu queria ter essa experiência, achava legal, então aí eu prestei a prova, passei, que para mim era o mais difícil, e o exército seria o mais fácil, que geralmente sobra vaga. Só que justamente no meu ano não teve vaga feminina, só tiveram 2 vagas, na verdade. Eu tinha 23 anos, eu era muito novinha, e aí eu fui limada já na idade, porque quanto mais velho, mais prioridade você tem dentro do exército. E aí, assim, eu me vi numa situação, porque eu não tinha, assim, na sinceridade, eu não tinha grana suficiente para me bancar em São Paulo ainda, para montar apartamento, viver lá, porque a bolsa da residência é um valor baixo. Então, você não consegue se estruturar muito bem com o valor só da bolsa. E eu queria ter tido esse ano, assim, para mim, né, para me deixar mais tranquila. E aí fiquei naquela situação. Perco a minha vaga da USP e tento novamente a prova do ano seguinte, ou eu vou logo e chega lá eu me viro. Eu queria ficar, mas graças a Deus minha família me orientou, não, vai logo, vai dar certo, faz o seu networking lá, você é uma pessoa extrovertida, vai conversando com um, com o outro, você vai arrumar seu plantão. E aí foi o que eu fiz, eu fui. Aí eu te sofri bastante no lado pessoal, inicialmente, porque é difícil você chegar num lugar que você não conhece ninguém para trabalhar. Arrumei uns plantões que, meu Deus do céu, assim, uns lugares horríveis e que passava por poucas e boas. E saudade de casa. Assim, hoje em dia, na época eu namorava já há 10 anos, então meu namorado aqui, eu lá. Aí foi bem difícil. E do lado profissional, já acho que muita gente assusta, né? Fala assim, não, chegar em São Paulo vai ser difícil, nordestino, baiano, São Paulo sofre. Só que não. Lá, assim, pelo menos lá dentro da USP, eles Que são bom! super. Me falavam muito, eu tinha até muito receio, muito medo, mas muito pelo contrário, eles amam o baiano. Eles falam que eleva o astral, eles adoram. Lá tem muito E baiano eu dentro da também, USP. eu também amo. Lá Cada tem vez que bastante. tem um baiano por perto, trabalhando, ou sei lá, é que a gente só trabalha, né? A gente só conhece pessoas trabalhando. É. E é uma alegria. A gente tem que Ah, dar graças a Deus por cada baiano que vem para cá. com certeza, assim, eu acho que o baiano, ele
realmente, lá na minha residência somos 4, eu acho. A galera é mais descontraída, toda aquela coisa. Então, profissionalmente, eu não tive problema nenhum. Foi mais nem pelo lado pessoal. Agora, uma coisa que você falou é muito verdade. Em São Paulo é muito diferente daqui da Bahia. Lá, essas pessoas são muito solistas e gentis, mas não se abrem para os outros. Já nós, baianos, somos receptivos. É casa cheia. Então, uma coisa que eu não esqueço. Na minha primeira semana de residência, a gente saiu para tomar uma cerveja todo mundo. Aí o pessoal falou, e aí, como é que tá a casa nova? Eu falei, pô, eu tô montando minha casinha e tal. Vocês querem ir lá pra casa sexta-feira? Ficou todo mundo me olhando assim, como se eu fosse um ET. Você vai trazer, tipo assim, na sua casa? Eu falei, qual o problema? E aí depois, com o tempo, eles falam, gente, aqui a gente não abre a casa pra qualquer um, não é assim. E hoje em dia a minha casa é a casa que a galera vai na residência, assim, meus amigos mais próximos, é a casa que recebe, é a casa da Clara. Que acolhe, né? Que acolhe. Você, no começo da pandemia, você foi para a África, é isso? Nossa, fui. Foi assim, uma das minhas coisas que eu mais gosto de fazer é esse lado de medicina voluntária, né? Medicina de expedições, eu gosto bastante. Medicina de áreas remotas, né? E eu estava no meu segundo ano de residência e meu primeiro estágio do ano era um eletivo. E aí eu apliquei para ir para Uganda trabalhar lá, com medicina de emergência em áreas remotas. E foi no início de março. Foi antes da pandemia, antes de decretar a pandemia no mundo. Então foi antes, eu fui para a África com um grupo de 12 médicos, 12 pessoas. E aí lá a gente estava sem sinal, no meio de uma aldeia, sem saber de nada. Até que um belo dia a gente entra no. A gente tinha uma televisão ligada, todo mundo olhando o pronunciamento de do presidente, dizendo que tinha uma pandemia acontecendo. Aí todo mundo, pandemia, meu Deus, aí vai à internet comprar chip, não sei o quê, para tentar falar com a família desesperada. Minha família desesperada. E aí foi, agora a gente tem que voltar. E eu não ia voltar ainda, faltavam 3 semanas para eu voltar. Eu ia voltar só lá pro dia 15 de abril, por aí. E aí foi uma agonia. E aí eu voltei às pressas, porque no dia seguinte que eu voltei, fecharam a fronteira lá. Foi muita Deu para sorte. você sentir a experiência? Não muita, a gente passou 3 semanas lá, atendemos mais de 1.000 pessoas, foi incrível. Experiência fantástica. Mas foi muito difícil, assim, essa transição, né? Quase que eu fico lá. Por sinal, todo mundo indo embora, eles me prenderam lá. Foi uma experiência, numa sala, dizendo que eu não ia voltar, que eu ia ficar. Um negócio meio Por quê? desesperador. Porque olha só o que aconteceu. Eu não, todo mundo ia voltar, eu ia continuar lá com mais um médico. E aí a gente comprou nossa passagem às pressas. E na época, eu, residente, não tinha grana para comprar passagem, não tinha limite no cartão, a passagem foi caríssima. E aí foi o meu namorado que comprou para mim, ele comprou, botou o meu nome, tudo direito. Tá me ouvindo? Pronto. E aí, na hora que ele comprou a passagem, meu nome, tudo certinho. E aí, na hora que eu fui embarcar, eu embarquei, eles me tiraram de dentro da sala de embarque. Do Falaram, avião? claro, já tava já no embarque, ali no free shop. Tinha um free shopzinho lá, a gente tava lá esperando. E aí eles me tiraram, falaram, claro, deu um problema aqui no seu bilhete. Vamos resolver. Aí eu deixei minha mala, tudo, só saí com meu celular e meu passaporte. Sem carregador, sem nada. Fui lá. Aí eles me prenderam numa sala. E aí, dentro de uma sala, assim, escura, uma situação horrível. Eu tentava conversar, o cara gritava comigo, segurança, me segurando pelo braço. Eu, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, não entendendo nada. E aí, eu falei com o cara, não, meu avião vai sair daqui a meia hora. Aí ele, senta aí que você não vai voar. Você cometeu um crime e não sei o quê. Eu, sem entender, aí depois, assim, aí eu levantei, fui conversar com o cara. Aí o cara, isso segurança me segurando, assim, e eu conversando na maior calma do mundo. Falou, não, eu só preciso entender o que está acontecendo. Aí ele falou que eu tinha cometido um crime de falsidade ideológica, que o nome do meu namorado, que era o nome do cartão de crédito, estava na passagem, eu me chamava Clara e estava escrito lá Rafael. Aí eu, não, peraí, Rafael é um nome masculino, explica a situação. Ó, meu nome aqui, ele comprou passagem para mim. Aí ele começou a me perguntar, quanto que você quer para ir embora? Aí o cara começou a me subornar lá dentro do aeroporto, perguntando quanto que eu queria para poder. Em geral, não tinha mais. Eu só tinha $50 e eu não tinha nada. Aí ele queria dinheiro? Dinheiro. E aí eu fiquei sem entender, né? Aí eu falei, não tenho. Eu tava com olha só, eu tava com a barra de chocolate na mão.
Aí ele olhou assim pra mim e fez: você só tem esse chocolate? Eu fiz: é. Aí ele deu risada, ficou rindo, ficou falando lá na língua deles, lá, rindo da minha cara. Eu, tipo, meu Deus. Aí eu tentei falar de novo, aí ele me segurou, ele pegou um barbante, o segurança me amarrou num barbante na cadeira e eu fiquei lá. Aí nessa hora, assim, eu pensei duas coisas, assim. Ou na pandemia, e eu só pensava, tipo, pandemia, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. Aí eu pensei, se eu me desesperar, eu não vou poder fazer absolutamente nada, né? Vou pensar, e fiquei. Eu gosto de meditar, literalmente eu fiquei assim, meditando, respirando, respirando, tentando pensar. E aí eu tive a ideia, eu peguei meu celular, que era a única coisa que eu tinha, e comecei a mostrar todas as fotos que eu tinha do atendimento. E aí falei com ele, falei: eu vim aqui, vim ajudar seu povo, não vim aqui passear, fiz isso, fiz aquilo, eu sou médica, agora me deixe pro Brasil, que eu preciso ir pra minha terra. Falei um monte de coisa. Aí o cara começou a chorar, e aí ele perguntou se eu tinha tratado malária, eu falei que tinha tratado malária lá, e ele falou que o filho dele morreu de malária e tal, não sei o quê. E aí me liberou. Olha a Que história de história. filme. E aí ele me liberou, e aí ele falou: não, vai pro seu país e tal. Agora você tem que ir pro seu país, não sei o quê. E aí eu fui embora. Que E loucura. aí ele pegou o meu chocolate, fez: me dá o chocolate. Aí eu dei o chocolate. É a história. Que loucura. E essa é a minha É a história de história. pandemia. Clara, e o seu namorado? Com você? Você é tão aventureira, tão cheia de histórias. Aonde ele Ele mora? O que ele era, faz? tava aqui agora. Ele é engenheiro, mora aqui em Salvador, mora aqui na Bahia e eu moro lá, né? E a gente fica à distância hoje em dia. Mas ele é um parceirão, topa tudo, tudo que eu falo, ele vambora, só fica com medo. Por exemplo, essa situação eu queria ficar lá, ele, na meia hora, não, vai embora. Pera aí, Clara, já é demais, vamos voltar. É. Nossa, que Mas, bom que você arranjou um parceiro desses, né? Que te é, entende, né? Te é, acolhe. com certeza, graças a Deus, não tava Você frita já aqui. teve Covid? Já, eu tive, logo no início, eu tive em junho, maio, junho, por aí, junho. Eu Você acha tive que em você junho. pegou no hospital? Não, peguei no hospital. Foi uma situação, na época que eu tive, quase ninguém assim do pessoal lá no hospital tinha tido ainda. E na época, na semana que eu tive, foram 5 residentes que tiveram. A gente provavelmente um contraiu e, querendo ou não, no hospital, a gente ficava, o quarto é o mesmo, compartilhado, na hora de comer, o refeitório é o mesmo. Então, eram situações que não tinha como a gente se proteger tanto, né? Claro. E, e aí foi um Foi momento grave bem. você ou foi assintomático? Não, o meu foi bem. Foi ruim, viu? Eu tive. Na época, eu tava assim. Foi uma situação meio difícil para mim, porque eu tava sozinha, né? Lá em São Paulo, pandemia sozinha, lockdown. E eu tive um Covid com desaturação, eu saturei 88%. Fiquei bem ruim. Na época eu tava meio. Sabe onde você tá? Não sei, na época eu tava meio naquela coisa assim de não tava aguentando mais, tava trabalhando muito, sozinha, doente. E aí a única coisa que eu não queria era ficar no hospital. Então eu não fui pro hospital. Eu tive um Covid meio moderado para grave e eu não fui pro hospital. Assim, o maior erro, assim, olhando hoje para trás, eu falo: meu Deus, como é que eu fiz isso? Eu tenho É. até vergonha alheia, mas assim, eu não fui pro hospital, mas eu tive um Covid ruim. Bem ruim mesmo, E você acha que o médico que teve Covid, ele está mais preparado para atender? acho. Não, assim, mais preparado não, mas eu acho que ele consegue. Não é questão assim, preparado para atender. Eu acho que o médico que teve Covid, ele consegue ser mais Entender, talvez, empático. né? Ah, sim, sim. Mais empático. Eu acho que depois que eu tive, eu mudei muito, muito, assim. Eu consegui entender o que era o medo que o paciente passa. Porque até então eu achava que eu entendia, mas eu nunca tinha sentido na pele. Porque quando você está à frente de uma doença tão grave, que não tem tratamento, que ninguém sabe o que fazer direito, que a gente só dá suporte, cada dia eu tive. Quando eu comecei a ter falta de ar, foi no meu 10º dia. Eu já estava perto, para mim, na minha cabeça já ia melhorar e eu comecei a piorar. E aí, naquele momento, eu fiquei: meu Deus, o que vai acontecer comigo? Porque o que eu via dentro do hospital eram coisas terríveis, né? Então, eu senti muito medo. Então, quando eu saí, eu virei outra pessoa, até mesmo com a família. Então, lá no Covid, quando a gente está cuidando dos pacientes, os pacientes não estão com os familiares, eles estão sozinhos. Sim. Então, comecei a ter mais empatia de pegar o telefone, ligar para a família. Às vezes a gente está no plantão ali, muito paciente, muita coisa para fazer, e a gente acaba esquecendo que aquele cara ali tem uma mãe, tem um pai, que ele precisa de uma notícia, né?
E isso foi algo que mudou bastante, assim. E vamos falar um pouco desse seu grupo Mover. Como que foi a ideia de você criar e como é que ele funciona? Falhou aqui para mim. Esse grupo, essa startup que você criou, Ah, Mover, sim. fala um Então, pouco o que é isso. o que aconteceu foi o seguinte, quando eu fui para São Paulo, lá no início da residência, que eu tinha essa visão que eu falei da educação, na emergência, etc. Mas eu achava que era uma realidade só minha local, que é assim, que o ensino aqui não fosse tão forte, mas que nos outros locais fosse um pouco mais forte. A gente tem essa crença que a gente acha, né, na cabeça imatura, no Sudeste é muito melhor. E eu cheguei lá em São Paulo e vi que não, que na verdade as pessoas tinham essa deficiência do ensino em emergência no Brasil inteiro e, quiçá, também em outros países da América Latina. E aí, quando eu estava em agosto, mais ou menos, do primeiro ano da residência, eu comecei a ensinar numa empresa, eles me chamaram para dar umas aulas, e eu dei as aulas e eu vi que os estudantes gostavam demais daquilo. E aí eu falei, caramba, comecei a perceber assim, adianta o quê? Esse pensamento de poxa, eu venho para São Paulo me capacitar, mas eu sou uma só. Num plantão eu atendo o quê? 20, 25 pacientes. Se eu ensinar outra pessoa, esse cara vai atender 20, 25 e esse cara vai ensinar o colega do plantão e é uma corrente, né, de transformação. E aí eu troquei uma ideia com um grande amigo meu, que ele era aqui em Salvador, ele foi meu chefe do SAMU. E atualmente ele é residente também lá da USP, de cirurgia geral. Terminou agora, na verdade, né? Tá fazendo cirurgia do trauma. E aí eu conversei com ele, ele é mais velho que eu, e é uma pessoa que eu confio muito. Eu falei disso, conversei. E ele vestiu super a camisa, ele também era professor da Federal aqui em Salvador, da UFBA. Ele era super novinho e, tipo, já tinha impactado muito na área de educação. E aí eu falei, por que a gente não faz, então, uma startup? A gente não começa a fazer isso? Aí a gente fez, assim, do nada, criamos, e aí a gente começou a dar aula presencial aqui em Salvador. Aí veio a pandemia. Todos os nossos cursos que a gente ia fazer foram cancelados por conta da pandemia, porque nossos cursos eram presenciais. E eu sempre fui do mundo digital por conta do esporte. Então, assim, eu já tinha o meu Instagram, já tinha uma certa relevância, porque eu compartilhava a minha rotina de residente, a rotina do esporte. E eu sempre gostei do digital. Acho que o digital, ele rompe barreiras, né? Não tem essa coisa de ter aquela segregação ali só em um lugar específico. Então, eu falei, vamos para online. Aí ele super topou e a gente transformou nossa startup em uma empresa de ensino online. E foi justamente nesse momento que ele teve Covid também na mesma época que eu, mais ou menos, e que a gente estava lá os dois em São Paulo, sem poder trabalhar, sem grana, sem fazer, assim, e querendo fazer muitos projetos, mas sem executar, porque ficava naquela. Eu acho que eu preciso de dinheiro para fazer, eu preciso disso. E aí foi nesse momento de necessidade que a gente lançou um curso online, naquela época que estava todo mundo fazendo coisa no Zoom, e a gente lançou um curso de 3 dias ao vivo, etc., né? E bombou. Aí a gente falou, caramba. E aí a gente começou a receber muito feedback do pessoal. Por favor, traz pra cá. Eu sou do Acre, eu sou de Roraima, eu sou do Paraguai, eu sou de não sei aonde. Gente, meu Deus! Aí tinha uma menina assistindo o curso lá, onde era? Em Bruxelas, uma brasileira que morava lá. Eu falei, meu Deus, olha onde a gente está chegando sem fazer muita coisa. Então vamos solidificar isso. E aí a gente solidificou e hoje em dia a gente faz diversos cursos, a gente tem uma assinatura de educação continuada com estudante, com médico que está dando plantão. Nossa, que E é, bacana. e é isso. A gente Daqui a um está pouco aí. você vai ter um investidor e você vai vender a sua plataforma. Você sabe disso, Deus né? abençoa. É o sonho maior é esse. Já, já. Esse curso é Tomara. para profissionais de medicina, né? Isso. Não, assim, a gente tem. Ele é um curso de medicina de emergência, né? E lá dentro os cursos, né, que a gente faz. A gente ensina também um pouco do além. Então, essa parte de wellness, de bem-estar, de mindset do estudante, do médico, a gente trabalha bastante, falando bastante sobre esporte, resiliência, soft skills, né? Porque coisa que a gente não aprende na faculdade. Então, a gente ensina medicina de emergência e skills fora da vida técnica da medicina. Então, a gente também tem alunos que são enfermeiros, técnicos de enfermagem, mas a grande maioria dos nossos alunos são médicos e estudantes de medicina. É a grande maioria dos nossos alunos.
E essa história, eu tenho entrevistado muitos médicos, né, do HC, e essa história de telemedicina também é uma coisa incrível, né? Ah, é Como incrível, romperam as barreiras, né? Você pode com ajudar certeza, pessoas no Brasil inteiro que não têm acesso. Às vezes o médico não com teve certeza. toda essa possibilidade de aprender, né? Ou de ter acesso a novas metodologias, né? Com certeza, lógico. Eu tenho até um grande amigo meu que foi para a África comigo, o Luiz, ele é intensivista, trabalha pelo Einstein, trabalha em São Paulo, em vários hospitais particulares e tal. Só que o negócio dele é medicina humanitária. Ele gosta mesmo, que ele tá seguindo, quer seguir carreira, né, a longo prazo. E aí, o que que ele começou a fazer na pandemia? Ele começou a fazer telemedicina em locais remotos. Muito bacana, assim. Ele atende pacientes, assim, em locais que vocês nem imaginam, assim. E Isso é eu acho que maravilhoso. a pandemia veio para mostrar para a gente que essas barreiras podem ser quebradas, né, de distância dos grandes centros, né? Você já teve que socorrer alguém durante seus treinos de triatleta? Graças a Deus ainda não. Não, ainda não, nunca tive. Mas a gente de vez em quando ouve aí histórias, né, de pessoas que acabam passando por isso, Bom, a mas eu nunca própria, tive. eu acho que eu te conheci junto com eu vi você junto com a doutora Luciana Haddad, que eu já Sim, entrevistei ela sim, 2 vezes, e sim. ela é um exemplo, né? Mãe de Ela é família, médica maravilhosa. dedicada, faz Ironman, faz tudo. É. E ela, que nem ela fala, ela é viciada, né, em exercícios e tudo. E Uhum. você estava com ela quando ela teve o acidente? Não, a gente fez uma. A Lu, ela para mim é uma grande inspiração. Eu comecei muito no triatlon por conta dela, porque eu conheci ela lá no HC. E ela é aquela mãezona, assim, tipo, ela me pegou e fez, você tem tudo para ser um atleta. E aí ela me leva, ela nadava com ela, ela me levava para pedalar com ela lá em Romeiros, pegava o carro, me buscava em casa e tal, aquela coisa, super amiga. No dia anterior do acidente, a gente fez uma live para incentivar a galera. E ela, durante a live, ela até falou, uma das coisas que ela falou que me marcou muito foi assim: se você sofrer um acidente, você pode sofrer um acidente com qualquer coisa. No, assim, o triatlo não é um risco, mas como qualquer outro esporte, qualquer outra coisa. E ela sofreu esse acidente, mas eu ainda não conversei muito com ela, porque ela ainda está em processo de recuperação, né? Mas ela é um exemplo, assim, claro, eu tenho certeza que daqui a muito em breve, ela vai voltar fazendo tudo que ela fazia. E já falei para ela escrever o livro dela, que já está na hora. Maravilhoso. Vários médicos desses que eu entrevistei do HC durante esse. Já vai fazer um ano que toda semana eu entrevisto um médico. E todos eles têm uma válvula, né, de escape, ou válvula de, sei lá, de. A primeira médica que eu entrevistei era a doutora Ana Sara Levin. Não sei Ah, se você não conhece conheço. ela. Ela é do Não. HC, ela é da cátedra de. Ela é titular de infectologia do Hum. HC. E a primeira entrevista que eu fiz foi com ela. E ela falou que ela, todo dia às 5 da manhã, ela remava. Só que em São Paulo, não em Salvador. Aonde? Ela remava na USP, na Raia. Ah, sim, na raia, sim. E aí ela Uhum. estava sem poder ir na Raia. Então, os amigos que remavam se cotizaram para pegar uma canoa e um remo mecânico. E Ai, como que ela morava em bacana. casa, eu acho que ela era a única que morava em casa, puseram no jardim da casa dela e tinha uma planilha. Cada médico da turma, ou cada, sei lá, da turma que ela remava junto, eles faziam uma planilha para os horários não coincidirem. Que legal, que bacana. Então, eu Muito fiquei tão legal. focada nisso, fixada nessa ideia de quanto é importante para quem tem um trabalho feito de vocês, né? Tão desgastante, tão que requisita tanto, como é importante ser ou remar, ou correr, ou nadar, ou fazer bicicleta. Ah, a doutora Ru, conhece a Ah, doutora sim, Ru? É sim, desse tamanho? conheço. Ela Aham. jogava basquete. Sério, eu não sabia, não. Ela é desse tamanho. Ela é Ela jogava pequenininha mesmo. basquete e futebol. Nossa, que engraçado. Então eu fiquei encantada. Para mim, assim, eu descobri o mundo dos médicos, né? No meio dessa pandemia, no meio desse estresse todo, como eu fiquei fascinada pelo mundo de vocês
E como as pessoas são incríveis nesse mundo. Nossa, não, Como assim, os médicos são incríveis. quando eu voltei da África, eu voltei, aí eu precisava ficar 10 dias em casa por conta né, de ser Quarentena. viajante e ter em quarentena, mesmo sem sintomas. Aí eu vim para Salvador, né? Aí fiquei em casa, não tinha nada para fazer. Aí no meu segundo dia em casa, um amigo meu de São Paulo, residente, me ligou, desesperado, assim, falando que ele não ia aguentar, que aquilo ali era muito para ele, etc, que ele não tinha onde descarregar as energias. Aí a gente conversou, ele falou, poxa, Clara, eu acho que você poderia escrever alguma coisa pra gente residente, assim, mano, alguma coisinha assim, com algumas dicas dessas coisas que você tanto gosta de fazer. Porque na residência a gente não é incentivado a praticar esporte, a gente não é Uma incentivado a nada pena. disso. A gente não é incentivado a Deveria. absolutamente nada. E é uma coisa que me deixa, querendo ou não, assim, não me deixa bastante chateada, porque eu acho, a gente vê os índices de burnout na residência é muito alto, muito alto. A galera fica mal, afasta. E aí, nesse momento, eu falei assim, pronto, eu tenho 10 dias aqui para fazer alguma coisa interessante. Aí eu escrevi um guia, o nome do guia é Pandemia. Construa o seu tanque de guerra frente contra nesse momento difícil. Então, o que eu fiz? Eu fiz um guia, escrevi tipo um e-book com dicas desde de promoção de saúde, de esporte, atividade física, para mindfulness, meditação, respiração, pranayama, etc e tal, falando da importância técnica, assim, e depois um guia prático. Aí eu convidei algumas pessoas, uma amiga minha, um amigo para montar uns treinos, um educador físico, para a galera fazer em casa, uma amiga minha para fazer exercícios meditativos e de yoga. Então tinha um guia técnico e um guia prático. E aí eu distribuí no HC lá, entre os residentes, entre todo mundo. E foi um feedback muito legal que eu tive, assim, que várias pessoas, por esse e-book, começaram a se exercitar, mudaram a vida. E eu fiquei muito feliz, assim, por isso, assim, você conseguir transformar com atividade física, né, com essas coisas. Nossa, isso que eu acho que a principal função, né, de quem malha muito, quem se cuida e quem lida com o estresse dessa maneira, né, com o estresse da profissão de vocês dessa maneira, acho que a principal função é conseguir passar isso adiante, né? Lógico, Passar os com certeza. conhecimentos, convencer os outros É, da importância. pô, eu tenho amigos que a válvula de escape virou cigarro. Tinha amigo que começou a fumar na pandemia. Cara, não vamos piorar o negócio, né? Então, Você enfim, acha que você mas conseguiu, você acha que você conseguiu, nesses últimos tempos, trazer seus colegas para essa vida mais saudável com e para certeza, esse desopilamento, né? com De... certeza. Alguns, né? Não todos. E Alguns, você, mas já. você devia procurar a turma lá e instituir lá, sugerir que. Eu vou falar isso para a turma do HC, para Bom, propagar mais esse tipo de lógico, iniciativa. a gente tentou fazer até um grupo né, uma vez por semana e tal, mas é difícil. Mas eu pretendo, no futuro, me especializar mais nessa parte de wellness, né, na medicina de emergência, para ser. Lá nos Estados Unidos é um caminho de você fazer uma especialização, de você cuidar dessa parte mesmo do médico. Então, cuidar do estilo de vida do médico. E é uma coisa que ainda não tem no Brasil, é um caminho que eu pretendo trilhar, porque tem muito a ver com o que eu gosto de fazer. Né? Além de. Maravilhoso. É. Se o médico não tiver um estilo de vida saudável, como é que ele vai cuidar do paciente? É isso que eu penso. Acho que não dá pra gente. Acho que é até um pouco de hipocrisia a gente chegar lá e falar: o senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá errado, infartou por isso, infartou por aquilo, e você sai e vai fumar no seu intervalo de plantão, né? Eu fui muito julgada no primeiro ano de residência que o pessoal todo dia come porcaria no plantão. Todo dia. Então, todo dia, 2 horas da manhã, é a hora da pizza. E aí eu nunca ia. Eu falava, gente, não dá. Se eu comer uma pizza agora, 2 horas da manhã, terça-feira, quarta, quinta, sexta. Primeiro que eu me sentia durante a madrugada, você come pesado para trabalhar é horrível. Segundo que não vai rolar, né? E aí o pessoal no início, tipo, nossa, a Clara é chata, a Clara é isso, a Clara é aquilo, pra quê, não sei o quê. E aí depois a galera vai vendo que existem outros caminhos, e aí vão chegando juntos, sem você impor nada, a galera já vai chegando, vai querendo ver.
E aí, quando você menos percebe, já tem uma galera que está mudando de hábito. Isso, para mim, é muito legal. Que bom. Nossa, eu gostei muito, Clara. Para a gente terminar, deixa aqui uma sugestão para os seus colegas médicos e para as pessoas que não são médicas, para as pessoas em geral se cuidarem. Eu acho que quando você se cuida, você tá. Assim, o autocuidado é uma das coisas mais importantes da vida, né? Então, eu penso muito com o nosso corpo, né, como um templo. Então, corpo, mente, a gente é um templo e é como se fosse um carro. Você comprou uma Ferrari, você não, o que você vai colocar dentro da sua Ferrari para ela ter a melhor eficiência, né? Então, não adianta você abastecer com uma gasolina aditivada, não adianta você não fazer a revisão adequada, porque a Ferrari vai acabar não dando certo. É a mesma coisa que acontece no nosso corpo, né? A gente tem uma máquina perfeita, pronta para agir da melhor performance possível, tanto intelectual quanto na parte física, e tudo vai depender muito da gente. Então, não estou dizendo que você não precisa, você não vai ter seu momento de vez em quando fazer uma, né, beber, comer uma besteira, não é isso. Mas a gente tem que trabalhar sempre naquela lei do 80-20, né? 80% das suas atitudes vão ser influenciáveis por 80% dos seus resultados. Então, deixa para os 20% só. E deixar esse ano de 2021, né, que a gente vença essa pandemia e melhore, né, cada vez mais, um pouquinho mais. Acho que é isso. Obrigada, Clara. Foi muito boa. As pessoas aqui gostaram muito. Eu tenho Obrigada a certeza que você. quem for entrar depois, porque essa conversa fica no IGTV do Glamorama, no meu Que IGTV legal. também. Então, eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar das suas histórias, das suas sugestões. E Obrigada, Joyce. Foi um prazer. muito obrigada a você também, viu? Vem um dia visitar a gente quando você estiver em São Paulo. É só chamar que eu vou. Nós vamos te chamar quando Obrigada. você volta. Segunda eu tô de volta. A gente vai te chamar, tá? Fechado. Aproveita bem essa sua Bahia maravilhosa. Obrigada, Joyce. Beijo. Tchau. Nossa, foi muito boa essa conversa. Que história, né? Quanta história, tão idade tão 27 anos, acho que a Clara tem, e tanta história. Obrigada a vocês que estiveram aqui. Gostei muito. E pelo que eu vi, vocês também gostaram. É sempre um prazer esses encontros. E a gente se vê não sei quando, não sei aonde, né, Paulinho? Quinta-feira era sexta-feira. Quinta-feira no meu Instagram. Vou falar com algum especialista do Hospital das Clínicas, nessa parceria que a gente tem. E sexta-feira também Rafa tem. Kalimann. Sexta-feira é Rafa Kalimann no Instagram do Glamorama. Tá? Mas a gente vai avisando. Obrigada a todo mundo. Que bom que vocês gostaram. Eu também amei. Tchau, tchau.